Bem-vindo já ao segundo episódio do podcast Por Barcelos. Hoje, a Maria do Sameiro, que está aqui connosco mais uma vez, vai-nos mostrar que governar não é apenas gerir, é ouvir as pessoas, pensar com responsabilidade, decidir com justiça e reagir com humanidade. Neste segundo episódio, vamos perceber como pensa a nossa candidata sobre estar na política e governar. Para Maria do Sameiro, a política deve ser mais próxima, mais transparente e profundamente humana. Vamos falar de confiança. Vamos falar de como se recupera essa confiança, de como se constrói uma governação que respeita todos, que não exclui ninguém e que coloca os cidadãos no centro das decisões. Bem-vinda, Maria do Sameiro. Boa. Olá. O que é que significa para si governar com verdade? É trabalhar dizendo a verdade às pessoas. A política para mim, o que eu conheci da política foi muito faz de conta. Fazem-se determinado tipo de atividades só para fazer de conta que se faz, para preencher calendário, e depois aquilo em termos práticos para a vida das pessoas não reverte em nada. Mesmo nas dificuldades, mesmo numa situação que seja que nós, os políticos têm muito medo de dizer não às pessoas. Às vezes fazem de conta, nem respondem, omitem, não é? O não, porque dizer não aos cidadãos, às vezes leva a que eles não votem neles. E às vezes também temos que saber dizer não. Eu sempre fiz uma coisa na minha freguesia que foi o explicar o porquê do não. E não podemos dizer não a uns e depois nas mesmas circunstâncias dizer sim a outros. Para mim a verdade na política é isso, é sermos honestos com as pessoas, totalmente honestos. Se nós formos honestos com os cidadãos, as pessoas compreendem quando é que pode ser sim, quando é que pode ser não. E isso acho que é uma coisa que falta muito na política. Muito bem. O seu slogan reflete 3 palavras muito importantes: pensar, ouvir e reagir. Como é que pretende, no dia em que tomar posse como Presidente da Câmara, colocar estas 3 palavras em prática? É assim, primeiro, aí não está em primeiro lugar porque a sigla fazia mais sentido assim e tem que ter uma sigla, não é? Ouvir as pessoas, e ouvir muito primeiro. Eu posso ir com muitas ideias, mas pode ser que as minhas ideias não sejam aquelas que as pessoas precisam, não é? Ouvir muitas pessoas e perceber o que é que elas precisam, não é? E depois pensar se realmente aquilo que as pessoas precisam é possível fazer e esgotar todas as possibilidades. Para mim, quando são coisas que vão melhorar radicalmente a vida das pessoas e para melhor, devemos esgotar todas as possibilidades. E como disse no primeiro podcast, devemos ser rápidos, porque a vida das pessoas, o tempo que as pessoas perdem é o bem mais precioso que as pessoas têm. E não devemos empatar as pessoas. Na política, eu como cidadã sempre me debatia com isso, era uma coisa que me inconformava muito e que me inconforma, é o tempo que demora. O tempo que demora dá que as pessoas morram e não vejam aquilo que realmente precisavam, e isso para mim não faz sentido. E depois reagir em conformidade com as necessidades das pessoas e, como lhe disse, reagir rapidamente, de maneira a que a vida das pessoas se torne mais leve, mais feliz, porque eu ouvi uma vez uma frase de um miúdo de 12 anos, concordo completamente, que é: pessoas felizes não fazem mal a ninguém. E eu acho que é essa felicidade que falta às pessoas no seu dia-a-dia e que muitas vezes podia ser, o Estado tinha a obrigação de distribuir esse bem-estar pelas pessoas, que falta, e que depois as pessoas estão um bocado frustradas, estão chateadas e isso depois traz problemas sérios para a sociedade, no trabalho, no dia-a-dia, as pessoas zangam-se, e se as pessoas estiverem felizes, eu acho que o Estado tem essa obrigação. As pessoas estão desacreditadas da política também. Completamente desacreditadas. A Maria do Sameiro diz-nos, já no primeiro episódio, e neste já falou um bocadinho disto, que os cidadãos vão ser o centro das suas decisões. Sempre. Como é que se pretende pôr isto em prática? É muito fácil, é nós não fazermos política para nós. A política não é feita para quem faz política, sabe? É fazer política para as pessoas, verdadeiramente. Eu sei que isto é um lugar comum, o que eu estou a dizer não é nada de novo, todos os políticos dizem isso. Quando vão para campanhas, estão sempre a fazer tudo em função das pessoas. Eu até fico às vezes estupefacta que vejo políticos a querer quase que o país fique com uma dívida de gratidão
porque estão a fazer um grande favor à comunidade, estão a fazer um grande favor à nação por estarem a exercer um cargo político, com todo o respeito, ok? Mas não estão a fazer favor nenhum a ninguém. Eles estão a exercer uma atividade para a qual se candidatarem as obrigou. Por isso, parem de se lamentar, de dizer que estão ali a fazer fretes e a fazer um favor às pessoas e quase que querem ser condecorados todos os dias por coisinhas mínimas que fazem e que às vezes nem são assim tão relevantes para a vida das pessoas. Por isso, eu para mim, acho que a política é feita em função sempre das pessoas e é isso que eu vou fazer. Eu não vou fazer política para mim, nem para os meus amigos, nem para a minha família, nem... eu vou fazer política para os outros, que isso para mim é a função da política. Estando os barcelenses, neste caso, afastados um bocadinho da política e também esquecidos, como é que pretende chamá-los até si, neste caso? Precisamente por estas minhas ideias. Eu acho que são ideias inovadoras, são formas diferentes que eu me proponho fazer de uma forma completamente diferente. Eu queria alterar o sistema, eu queria pôr o sistema... Dizem-me que isto é utópico, que não é possível. Quem me disse que não é possível? Só experimentando é que nós sabemos se é possível. Ir lá e tentar. É lá e tentar. Se me deixarem, eu vou lá e vou tentar. E também vou lhe dizer uma coisa, também sou daquelas pessoas que se eu chegar lá e tentar e não conseguir... eu a seguir venho-me embora, eu deixo o lugar, eu não sou agarrada a lugares, eu só sou agarrada ao lugar onde eu sou útil, onde eu me sinto útil. Se eu não for útil, eu venho-me embora e ficamos amiguinhos na mesma e fico na mesma com um profundo respeito pelas pessoas, porque eu própria tenho noção de quando estou a ser capaz e quando não estou a ser capaz. Eu não vou por um lugar, eu vou por uma missão, por querer realmente mostrar que é possível fazer diferente. Vai estar como Presidente da Câmara e não ser Presidente da Câmara. Exatamente, eu vou estar como Presidente da Câmara o tempo que as pessoas quiserem que eu lá esteja, ou que eu sinta que me sinto bem naquele papel. E como Presidente da Câmara, com 89 freguesias em mão, como é que se luta com estas desigualdades que existem entre freguesias mais rurais, freguesias mais urbanas? Pois isso é uma das coisas que eu queria acabar. Eu acho que o poder político em Barcelos, eu sei que é muito difícil, eu acho que é um problema. Há pessoas que já vi muita gente orgulhosamente, e é um orgulho ser o maior concelho do país, em número de freguesias. E eu muitas vezes disse que eu gostava de ser presidente do melhor concelho do país. Eu não me orgulho de ser do maior, mas do melhor eu gostava de ser. E eu acho que trocar o maior pelo melhor, acho que era fantástico para todos. E uma das coisas que eu critico muito é que muitas vezes o poder político está muito centralizado e resume-se muitas vezes às freguesias da periferia e às freguesias mais próximas da cidade. E Barcelos é muito mais do que isso. E há muitas freguesias que estão completamente esquecidas pelo município. Isso para mim é uma desigualdade que não devia existir, porque as pessoas não têm culpa de terem nascido em Carapeços, Carapeços fica mais na periferia, ou em Cossorado, não têm culpa de terem nascido em Aldreu, não têm culpa de ter nascido em Via Todos, que ficam mais próximo de outras cidades. Nasceram lá. E então cabe ao poder político e ao município dar condições a essas pessoas para que essas pessoas se sintam barcelenses, tão barcelenses como os outros que moram na periferia da cidade ou na própria cidade. E essa desigualdade também vai ser uma das minhas lutas. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. É não desistir sem tentar. É não desistir sem tentar. Uma das palavras de ordem, digamos assim, da sua candidatura é também a empatia. Sim. Existe muita falta de empatia Sim. hoje em dia. Como é que se governa com empatia quando estamos a falar de pessoas tão diferentes, com problemas tão diferentes e que muitas vezes olham para o umbigo delas? Pois, isso era uma coisa que eu também, era uma mensagem que eu queria passar. Se eu tiver a oportunidade para isso, na prática, posso passá-la na teoria, posso dizer, era que as pessoas deixem de olhar cada uma para o seu próprio umbigo. Porque isso é um problema da sociedade. Eu acho que as pessoas já subiam muito para o lado quando o problema é na casa do vizinho. Quando é o vizinho que tem um problema, é muito fácil. Nós, coitadinho, mas depois olhamos para o lado contrário, que é para não ver o problema. Ou julgamos, ou porque não é mais fácil julgar do que ajudar a resolver. E era uma das coisas que eu queria mesmo, era que as próprias freguesias, os residentes nas freguesias sentissem que, antes de serem cidadãos de Barcelinhos, de Cossorado, de Carapeços, da Silva, são barcelenses.
todos somos barcelenses. E todos juntos. E todos juntos, e cooperar muito mais. Eu acho que o poder político cria muitas... A política, há quem diga que a política... Eu acho que a política é para construir. O meu problema é que eu percebi que a política destrói. A política destrói associações, destrói trabalho das pessoas, destrói constantemente aquilo que as pessoas fazem por causa das ideologias partidárias de cada um, percebe? A sociedade também quer cada vez mais coisas, nós procuramos mais coisas e o poder político tem algo que é usar o dinheiro dos cidadãos para fazer a sua política e fazer o melhor para os cidadãos. E estes dinheiros públicos devem ser uma preocupação de todos. Sim. Como é que garante que, quando for eleita, o investimento público vai ser feito com mais responsabilidade e de forma mais útil a todos os barcelenses? Olha, simplesmente vai ser feito por mim. E se for feito por mim, se for feito por mim, eu garanto que vai ser com muito mais responsabilidade. Isso dou a minha palavra de honra. Uma das coisas que me indignou e que me levou a candidatar a entrar na política foi precisamente isso. Foi eu, como cidadã, estando de fora, eu percebi, eu vi que, por exemplo, na minha freguesia as prioridades estavam completamente invertidas. A escola, que para mim a escola é a base de uma sociedade, a educação é a base de uma sociedade, não havia dinheiro para comprar papel sequer, nem papel higiênico. Nós levávamos papel higiênico, cada pai levava um rolo de papel higiênico para os meninos, aqui há 20 anos, ou mais, um bocadinho. E eu ia muitas vezes à minha junta de freguesia, eu estava na associação de pais, era mãe de alunos que estavam meninos que estavam na escola, mas não ia por causa dos meus filhos, eu ia por causa deles todos. Eu ia lá e falava com os anos junta e dizia, olha, Sr. Presidente, precisamos disto, precisamos daquilo. E a palavra que eu ouvia do Sr. Presidente era sempre não há dinheiro, não há dinheiro. Foi a frase que eu mais ouvi, com todo o respeito pelo Sr. Presidente da altura. Cada um dá o que pode. O que pode de si, okay? Não é o dinheiro ele dá o que lhe davam a ele também. E eu, na altura, dizia, mas como é que não há dinheiro? Tem que haver dinheiro. E eu muitas vezes falava sozinha, ia para casa e dizia, mas eu um dia vou para lá e vou provar que o dinheiro está lá. Eu não quero dizer que ele estava na sede junto, ok? O dinheiro existe, o Orçamento de Estado tem dinheiro para estas coisas e vem dinheiro para as autarquias, para a escola, só que depois é gasto noutras coisas, sabe? E depois houve um dia que, casualmente, eu acabei por me candidatar, eu dizia aquilo, mas eu não pensava sequer que ia conseguir fazer isso. Eu acabei por me candidatar e eu consegui provar com muito pouco, mas com muito pouco dinheiro, eu fiz coisas extraordinárias, percebe? E por isso não me venham dizer a mim que o problema é não haver dinheiro. Dinheiro público, até há dinheiro em excesso, porque realmente é muito o que tiram às pessoas que trabalham todos os dias, é demasiado. E esse dinheiro é mal redimensionado e está mal distribuído. Sente que esse trabalho que desenvolveu como mãe, sim, junto do Presidente da Junta e que depois passou para Presidente da Junta, é meritocracia? É meritocracia conquistada por mim. E como é que vamos pôr isso em Barcelos? Sabe? Como é que eu vou pôr isto em Barcelos? É olhar para as pessoas, eu já disse há pouco no outro episódio, que é olhar para as pessoas pela capacidade de trabalho que elas têm e não pelo cartão partidário. Não é isso que define as pessoas. Não são os apelidos, não é por ser filha de, pai de... É dar oportunidade às pessoas. A meritocracia não é só deixar que as pessoas atinjam todas determinado tipo de lugar. Também o Estado tem a obrigação, que isso é tal a equidade, de dar condições àqueles que nasceram com menos condições, que não puderam estudar, que não puderam andar nas melhores escolas, que nasceram com alguma incapacidade, porque nós temos todos com as capacidades iguais, e tentar ajustar essas capacidades das pessoas e fazer com que todas partam à partida, quando se candidatam a um cargo, partam todas do mesmo ponto. E que tenham todas a mesma oportunidade e no fundo, antes da oportunidade, esteja garantida o mesmo ponto de partida. Percebe? A meritocracia para mim é isso. Muito bem. Essa meritocracia lá na minha freguesia foi o que eu conquistei, não foi ninguém. Eu propus-me, basicamente. E agora vai partilhar isso não só na sua freguesia, como com todos os barcelenses. Eu gostava muito. Era aquilo que eu mais ansiava e garanto que não ia deixar de ficar mal Barcelos. Maria de Sameiro, muito obrigado por partilhar connosco mais um pouco daquilo que é as suas causas, daquilo que pretende para governar Barcelos. Falamos de justiça, falamos de empatia. Vamos continuar no próximo episódio a falar mais um bocadinho. Muito obrigado por esta conversa. Obrigada, Ian.